Estou começando a gravar aqui então, né? Boa noite. Então vamos lá, né? Já que não temos dúvidas sobre a variação em grau dos adjetivos, né? Então a gente retoma aqui, né? E vamos estudar uma outra classe gramatical hoje, certo? Essa classe gramatical, galera, chama-se preposição, tá? São as preposições. E só para situar, né, como eu mostro aqui sempre para vocês, ó, a gente já estudou substantivo, né? A gente já estudou artigo, nós já estudamos adjetivo, que foi a última, tá? Ainda vai faltar para nós pronome e verbo aqui, né? Não, na verdade, peraí, isso, preposição, né? Então, para falar de preposição, preposição aqui, na verdade, galera, é um assunto que é o mais fácil, tá? Por quê? Ela é só uma listinha de palavras aqui, certo? Que tem uma função de conectar ideias, conectar palavras, conectar frases, certo? Só para situar aqui onde que a gente está, dentre as classes de palavras, vocês lembram aqui, ó, que todas aquelas que terminam com são, elas são invariáveis. Quer dizer, eu não vou ter variação de gênero, nem de número e nem de grau. Até agora, todas as classes de palavras que nós vimos foram substantivos que são variáveis, artigos que são variáveis, adjetivos que são variáveis, tá? Hoje a gente vai ver uma que não é variável, ela é invariável, tá? Quer dizer que ela não vai ter variação de gênero, nem de número e nem de grau, tá? Então é mais simples. E são poucas preposições, e menos ainda aquelas que a gente usa, certo? Para que a gente precisa estudar preposição? Na aula que vem nós vamos começar um assunto muito legal, que são os verbos, tá? Então, para eu poder ensinar verbo e depois, né, na análise sintática, ensinar vocês a fazer uma análise sintática bem feita, eu vou precisar que vocês tenham isso bem memorizado, tá? E hoje nós vamos fazer uma aula igual àquela da acentuação, lembra? Que aí eu vou passar a listinha aqui para vocês e a gente vai decorar junto isso daqui, porque são poucas, tá? Para quem decorou a regrinha de acentuação lá, ó, isso aqui vai tirar de letra, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa então sobre preposição é que ela é uma classe de palavra invariável, beleza? Então, para que serve a preposição? É uma palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração, certo? Da mesma frase. Por enquanto, aqui, gente, nós vamos tomar frase e oração como sinônimos, tá? Não são sinônimos, frase é uma coisa, oração é outra, mas aqui pra gente não importa tanto, tá? Vai importar quando a gente começar a análise sintática e aí eu vou explicar para vocês direitinho o que é cada uma, o que caracteriza, né? Por que temos oração, temos frase, temos período, né? Nomes diferentes aí, que aparentemente são sinônimos, mas não são, tá bom? Então vamos tomar aqui oração primeiro como frase, depois a gente vai explorando isso melhor, certo? Então, ó, nessa primeira frase aí, a gente tem duas preposições. Tudo que eu grifei aí são preposições, tá? Então vamos atentar para a função delas aqui, ó. Até amanhã vou ficar em Paris. Sonho, hein? Que beleza, né, gente? Até amanhã eu vou ficar aqui em Franca mesmo. E depois de amanhã também, por um tempinho bom aí, tá? Ó, até amanhã vou ficar em Paris. Então, ó, eu tenho duas preposições, até e o em, certo? O até aqui tá me dando um limite, né? Até amanhã. Quer dizer, eu vou embora amanhã. Vou ficar em Paris, tá me dando uma noção de lugar, não é? Tá introduzindo ali o lugar em que eu vou ficar. Olha de baixo, sairemos com você hoje. Não é? Dando a ideia ali de que nós vamos sair com uma companhia, né? Com aquela pessoa, certo? Ai de mim. Olha o de aí também, que é uma preposição. Depois eu vou dar exemplos como uma mesma frase, ou mudando a preposição, eu vou alterando também os sentidos daquela frase, certo? Vocês vejam o tanto que é importante preposição. Então, vocês vejam aqui,
que ela serve para ligar palavras, ligar orações, certo? É essa a função primordial. Para nós vamos usar bastante lá na análise sintática, porque ela vai servir principalmente para ligar um substantivo ou um verbo, que a gente ainda vai estudar, com um complemento dele, tá? Não quero me adiantar aqui, né? A gente ainda não chegou lá, mas ela é importante para isso. A gente vai ver que ela funciona como uma ponte, às vezes para um substantivo se ligar com o seu complemento, para um verbo se ligar com o seu complemento, tá bom? Então é muito importante, é fundamental que a gente saiba identificar a preposição, tá bom? Ó, estudo muito português para passar logo, certo? Então para também é uma preposição. Olha aqui que interessante. Quem tem a gramática do Fernando Pestana, não é? Depois eu posso pôr até no grupo PDF, eu não sei se alguém já colocou. Eu tenho um PDF aqui. Para quem deseja estudar mais, né, se aprofundar mais nisso aqui que a gente está falando, esses exemplos aqui eu tirei da gramática dele, tá? Eu achei muito interessante porque ele coloca aqui várias frases usando praticamente todas as preposições, tá? Que nós já vamos ver quais são, todas elas, tá? Mas dá para a gente perceber aqui que mudando só a preposição, a gente já tem sentidos diferentes aqui, ou seja, cada preposição, além de fazer a conexão de palavras e de orações, ela também carrega um sentido, certo? Olha só que interessante. Quando eu digo o seguinte, falou a Lucas, o que eu quero dizer com isso? Que ele falou para o Lucas, não é isso? Eu tenho o a e também tenho o para aqui, que são, nesse sentido, elas têm um significado muito semelhante, tá? O a e o para. Então o a é uma preposição nesse caso aqui, tá certo? Vocês estão vendo que o a ele pode ser artigo, pode ser preposição, né? Nós vamos ver que ele pode ser pronome também. O a tem várias funções, tá, gente? Então a gente tem que saber identificar aqui. Na análise sintática isso vai ficar mais claro. Mas Guilherme, eu já sei aqui que isso aqui não é artigo, né? Esse a já não pode ser artigo. Por quê? Se ele fosse um artigo, o artigo a, ele só acompanha o substantivo feminino no singular. Vamos lembrar? Olha só para dar uma relembrada para vocês não confundirem, ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu disser, ó, vê se faz sentido, ó. Eu tô colocando um artigo aqui, deixa eu aumentar para vocês enxergarem melhor. Aí, ó. O Lucas saiu hoje cedo, tá? Quer dizer, ó, eu tenho o substantivo aqui, o próprio, né, o Lucas, é o substantivo. Aqui eu tenho um artigo que está acompanhando o substantivo, então ótimo, certo? Eu não consigo escrever dessa forma, não é? Ó, a Lucas saiu hoje cedo, tá? Por quê? Aqui eu tenho um substantivo que é masculino e aqui eu estou usando um artigo feminino, certo? Eu não posso fazer isso. Aqui eu teria então que usar um substantivo no feminino, né? A Patrícia, sei lá, a Patrícia, tá? Isso com qualquer substantivo, certo? Ou seja, o artigo que acompanha Lucas, né? Ou qualquer substantivo masculino, por exemplo, o computador estragou, né? Ó, o computador estragou, quer dizer, eu tenho um substantivo aqui que está no masculino, tá? Singular. Eu tenho um artigo, certo? Então o artigo aqui só pode ser o ou um, se eu quiser indefinir. Lembra disso? Então, ó, mas tem que ser no masculino singular. Pode ser o que está no masculino singular ou um que também está no masculino singular, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, a computador estragou. Nem uma, ó. Tá bom? Uma computador estragou. Nem colocar no plural, né? Os computador, né? Ou uns computador, certo? Eu tenho que respeitar. Vocês lembram disso, né? O substantivo é que manda.
todas as palavras que se referem a ele, seja artigo, seja adjetivo, tem que concordar em gênero e número. Nós cansamos de ver isso, certo? Então, ó, aqui eu tenho que ter o artigo concordando com o gênero e número do substantivo. Agora, quando eu tenho uma frase que nem essa que a gente está estudando aqui, não é? Eu falei a Lucas. Quer dizer, eu sei que Lucas é um substantivo masculino, tá? Então, como que isso aqui vai poder ser artigo? Não pode, né? Porque o artigo a gente já viu que só pode ser o Lucas, tá? Então, como que eu posso ter esse A aqui? Esse A não é artigo, tá? Ele é uma preposição, tá bom? Por que ele é uma preposição? Nós vamos estudar isso melhor na sintaxe, eu não quero assustar vocês, tá? Mas, ó, quem fala, fala a alguém. Quer dizer, essa preposição tá aqui porque o verbo tá pedindo, tá? Nós vamos estudar isso direitinho. Mas o verbo exige a presença de uma preposição, porque quem fala, fala a alguém ou para alguém. Poderia ser o para aqui também. Eu falei para Lucas. Tá? Então, o para é uma preposição, o a, nesse sentido, também é uma preposição. Beleza? Olha que interessante para a gente retomar, isso que a gente já viu, né? Mas agora vocês vão entender melhor. Ó, eu falei, então quem fala, fala a, então ele pede a preposição. Só que aqui eu tenho um substantivo masculino, não tem? E aqui eu vou ter um artigo. Lembra disso, dessa aulinha dos artigos, que eles se juntam com as preposições? É isso, tá? Nós vamos ver as preposições. Eu falei ao carteiro. Esse a é a preposição e o é o artigo que está acompanhando esse substantivo aqui. Lembraram que a preposição se junta com um artigo em alguns casos? Certo? Então, ó, eu falei a o carteiro. Então, esse a é preposição e esse o é artigo. É assim que a gente vai diferenciar, tá bom? Então, ó, falou a Lucas, falou ante Lucas, quer dizer, perto ali do Lucas, né? Falou após Lucas, após é uma preposição também. Falou com Lucas, tá vendo como vai mudando o sentido? Falou contra Lucas, falou de Lucas, falou em Lucas, tá? Falou para, que é a mesma coisa do a, certo? Falou perante Lucas, falou por é uma preposição, né? Eu até dei o exemplo lá na aulinha de artigos, vocês devem se lembrar, né? Ele foi por aqui, certo? Ó, quem vai por algum lugar. Esse por sem acento é a preposição, tá? Agora, se eu colocar aqui um substantivo masculino ou feminino com um artigo, ó, foi por o caminho errado. Ó, eu tenho um substantivo aqui, caminho, e o artigo que está acompanhando. Então, ele foi por o caminho errado. Eu falo dessa forma? Não, né? Quando eu tenho por mais o, certo? Então, eu vou até escrever aqui, ó, por mais o. Qual a palavra que eu tenho? Quem sabe? Quem lembra? Ele foi caminho errado. Foi por caminho errado. Qual a palavra que surge da junção dessas duas, dessa preposição mais esse artigo? Quem lembra? Ninguém? Ó, ele foi pelo caminho errado, não é isso? Lembra do pelo? Vamos ver a aulinha de artigo lá de novo, tá, galera? Ó, por, preposição, mais o artigo que está acompanhando esse substantivo aqui, tá? Se eu tivesse um substantivo feminino, ele foi pela estrada, ó, por mais a, porque aí eu tenho a estrada, né? Então, o artigo que vai acompanhar esse substantivo tem que ser feminino. Então, ele foi pela estrada errada, certo? O que é o pela? É o por, que é a preposição, mais o a do artigo, beleza? Então, ó, falou por Lucas, então por é a preposição.
Falou sem Lucas, sem é outra preposição. Sobre Lucas, falou sobre Lucas, né? E aqui nós temos a listinha das preposições. Vocês vejam que são poucas, tá? Eu tenho aqui várias linhas, mas ó, o máximo aqui 4 por linha, tá? Eu organizei em ordem alfabética para facilitar a memorização, tá? Porque eu sabendo essas preposições aqui, vai me facilitar demais quando a gente for estudar a sintaxe, a análise sintática, tá bom? Então, nós vamos fazer aquele formatinho que vocês gostam, tá? A gente vai falar uma vez, vai repetir de novo, até a gente decorar. Então, quais são as preposições? Depois, gente, depois disso aqui, eu vou dar exemplos, tá? Mais exemplos de onde a gente usa cada uma dessas preposições aqui, quais os sentidos que elas podem ter. Então, essa aula vai ser bem legal, vai ser bem completa, tá bom? Então, ó, mas primeiro eu preciso que vocês decorem, tá? Porque a maioria dos sentidos das preposições aqui vocês já dominam. Por quê? Porque a gente usa isso no dia a dia, tá? A gente usa as preposições toda hora, tá? Então a gente sabe ali dar o sentido correto para ela. O que eu preciso que vocês saibam na ponta da língua é saber identificar as preposições quando você vir uma, tá bom? Vamos lá então? Quais são as preposições? A, ante, até, após. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Tá? Ao fim dessa aula vocês vão saber falar essa listinha aqui inteira, assim como vocês fizeram com a acentuação, com a regrinha da acentuação, tá? Então, quando é para decorar eu falo, tá? Quando não é eu também falo. Isso aqui é para decorar, tá? Hoje vai ser uma aula que a gente vai precisar decorar. Entrou uma abelha aqui. Vai enroscar no meu cabelo aqui daqui a pouco. Beleza, gente? Então, ó. A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, perante. Por. Sem. Sob, sobre. Traz. Beleza? Só lembrando vocês que a gente tem uma diferença, tá? Do sob e do sobre. Então, na hora da pronúncia, a gente tem que prestar atenção para não falar sem, sobre, tá? Sob é uma coisa, é abaixo, e sobre é outra, é em cima, tá? Então, na hora que a gente for falar, a gente tem que prestar atenção de não falar sobre. Então, na hora de for falar essa linha, sob, sobre, sem, sob, sobre. Tá bom? Senão vai chegar lá, você não vai lembrar que sob é preposição. Beleza? Bom, eu vou começar então por ordem alfabética. É a Cris. Cris, repete essa linha aqui para mim, ó. Preposições. A, ante, até, após. Preposições. A, ante, até, após. 5 vezes para nós, Cris. Preposições. A, ante, até, após. Deixa, ó, Cris, eu não sei se eu ouvi direito, o som aqui não tava legal. Não é antes, é ante, sem o S, tá? Eu não sei se você falou ante ou antes, mas não tem problema. Não é antes, muita gente confunde, tá? Antes é outra coisa, que é ante, beleza? Ok. Sem o S. Vamos lá então, mais uma. Preposições. A, ante, até, após. Boa, mais uma. A, ante, até, após. Mais uma. A, ante, até, após. Mais uma. A, ante, até, após. Perfeito, muito bem, Cris. Agora, sem olhar, fala para mim a primeira linha. Preposições. A, ante, até, após. Mais uma. Preposições. A, ante, até, após. Mais uma. A, ante, até, após. Mais uma. A, ante, até, após. Mais uma. A, ante, até, após. Perfeito, Cris. Gente, ó, é o seguinte, eu vou... Me parece que tá dando um equinho aí, quando vocês falam. Na hora que vocês estiverem falando, eu vou desligar meu microfone, tá bom? E aí eu vou orientando vocês aqui na câmera mesmo, tá bom? Pra não
Para não dar eco aí para vocês, tá? Porque eu vou precisar que vocês repitam, tá? Então, preposições a, ante, até, após. Muito bem. Geni, fala para mim a primeira e a segunda linha. 5 vezes, por favor. Vai lá, eu vou falar uma para vocês ouvirem e aí você me diz as outras. Preposições a, ante, até, após, com, contra. Vai lá. Preposições a, ante, até, após, com, contra. 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 Ótimo, Geni. Agora sem olhar, vamos lá. Preposições a, ante, até, após, com, contra. Vai lá. Preposições a, ante, até, após, com, contra. A, ante, até, após, com, contra. A, ante, até, após. Contra. Não, com, contra. A, ante, até, após. Com, contra. A, ante, até, após. Com, contra. Show de bola, Geni. É isso aí. Deixa eu ver quem. Karina. Não, tranquilo, Karina. Seja bem-vindo aí, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Karina, só para te situar, nós estamos estudando preposições, né? Eu mandei o material lá para vocês e tem que decorar, tá bom? Então nós estamos fazendo uma aulinha igual a da acentuação, tá? Juliane, vamos lá? Deixa eu colocar aqui para você. Então, ó, preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desde. Vamos lá? Espera aí só um minutinho. Quer que eu passe pro próximo, depois eu volto em você? Você tá com algum probleminha aí? Eu só saí dali da cozinha porque as crianças estão comendo. Não, tudo bem. Tá, pode falar? Pode, vai lá. Preposições. A, ante, até, após. Com, contra, de, deste. Pode ir. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Perfeito. Mais uma. Preposições. A, ante, até, depois, após, com, contra, de, deste. Mais uma. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Isso. Vamos lá agora sem olhar. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde. Vai lá. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Muito bem. Desde, tá? Com D. Vai lá, mais uma. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Vai lá, mais uma. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Mais uma. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Mais uma. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste. Perfeito, Juliane. Parabéns, foi muito bem. Obrigado. Vamos lá, Karina.
Sei que você chegou depois, mas já vamos entrar no bonde. Ó, preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Vai lá, Karina, pode falar 5 vezes para nós, por favor. Pode ler, tá? Por enquanto. Tá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Beleza, mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Beleza, vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Beleza, mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Muito bem, Karina. Agora a gente vai fazer sem olhar. Vamos lá. Tá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Isso, vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Muito bem, vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Muito bem. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Muito bem. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Perfeito, Karina. Chegou chegando, hein? Muito bem. É uma matéria que eu gosto particularmente. Você gosta de preposições? Eu gosto. Legal, né? Então tá bom. É uma matéria muito importante, viu, Karina? Eu estava explicando antes de você entrar que nós vamos usar bastante isso lá na análise sintática, tá? Então é importante a gente ter isso bem memorizado, porque lá quando eu falar, ó, entre o verbo e o seu complemento, nós temos uma preposição. Quer dizer, vai ser uma dessas palavrinhas aqui. Se você já sabe, se você já tem isso decorado, ó, você tá na frente de muita gente já. Tá bom? Ó, e deixa eu te falar, a semana que a gente estudou verbo e advérbio, meu filho teve prova, adjetivo, meu filho teve prova. Aham. E eu tive que explicar a ele. O bom é que ele tirou uma nota boa. Tá indo bem na aula, porque ele conseguiu tirar um 9,5. Ah, Então, você explicou tá pra dando ele qual o certo. assunto, Karina? É verbo e adjetivo. Ah, legal. É substantivo e adjetivo, Guilherme. Ah, tá. Muito bom, Aquela ué. matéria que a gente tinha visto. Que a gente sabe? já tinha visto. Ah, legal. Caiu um pouquinho de advérbios, mas aí eu dei uma pesquisada e consegui ensinar Ó, ele. uma boa notícia é que ano que seu filho tá? Ele tá no 7º. No 7º, né? Tá começando, né? Não tá começando, tá dando aquela introdução, né? Entendi, a gente vai ver verbo já na próxima aula, tá? Aí a gente já vai começar vendo verbos e tal, e depois, já logo após, são os advérbios, tá? Então já tá pertinho. Verbo é que a gente demora mais ou menos uns 3, 4 encontros, porque é um assunto muito grande, né? Tem vários casos, enfim, mas em breve a gente já vai estudar verbos, tá? Você já vai Por poder isso que o ajudá-lo inglês é melhor. mais fácil, né? Hã? O inglês tem menos tempo verbais pra gente aprender, né? Mas também quando a gente chega lá no participo irregular, só Deus, né? Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá então. A Karina falou. Patrícia, então agora é você com a penúltima linha, tá?
Aliás, antepenúltima, porque depois ainda tem o tras, beleza? Então eu vou falar uma vez, você repete para mim, por favor. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Beleza? Vai lá, Patrícia. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Show, vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Beleza, vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Show. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Para fechar, mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Show de bola, Patrícia. Agora eu vou falar uma vez sem olhar e você me acompanha. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Perfeito. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Muito bem. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Muito bem. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Muito bem. Para finalizar, mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Perfeito, Patrícia. Parabéns. Bom, agora eu vou adicionar mais uma linha, tá? Sem, sob e sobre. É aquela linha que eu falei para vocês prestarem atenção, tá? Na pronúncia aqui, tá? Então, preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. De novo, preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Beleza? Vamos lá, Cris? Mais uma? Lê pra mim aí 5 vezes, Cris. Vamos lá. Não quero. Ah, que isso. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Muito bem. Vai lá, mais uma. Preposições:
a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Muito bem. Terceira. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Quarta. Vamos lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Perfeito, Crias. É isso aí. Agora vamos lá. Eu vou repetir. Vou dar uma colher de chá. Vou falar 2 vezes, tá? Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Vai lá, Cris. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Muito bem, Cris. É isso aí. Vamos lá, mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Muito bem, vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Perfeito. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Show de bola, Cris. Parabéns. Tá na ponta da língua. Muito bem. Geni, vamos lá? Ó. Agora eu vou pôr a última linha. Eu prometo que acabou, tá? No fim, agora vocês já têm todas as preposições aí, certo? Então vamos repetir aqui olhando, depois sem olhar. Depois eu vou passando um por um aí para falar todas sem olhar, tá bom? Então, ó, já vai prestando atenção na Geni aí, que vocês vão ter que falar todas, tá? Todo mundo. Geni, vamos lá, ó. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. É a última, tá bom? Vamos lá. Preposições. Manda lá. A. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Perfeito. Vai lá, mais 4. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Perfeito. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Muito bem. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, atrás. Trás. Trás. Só trás, não é atrás. Mais uma para finalizar. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em,
entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Perfeito. Vamos lá, Geni. Agora sem olhar, eu Sem vou olhar? repetir. Sem olhar. Eu vou falar 2 vezes com você para você ir lembrando do som. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Beleza? Vamos lá, 5 vezes, Geni. 5 ou 3? 5. Não, a Cris foi 3. Foi 5, todo mundo. Vai lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Isso, perfeito. A, preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Muito bem, vai lá. A, preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Muito bem, mais uma. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Perfeito, Geni. Muito bem, ó. Tá vendo? Como dá certo? Agora é o seguinte, com exceção da Geni, eu vou passar aqui para vocês, então. Tem eu Repetir. também. Não, você não falou todas, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Juliane, vamos lá? Ó, pode falar uma vez, eu vou deixar você ler, e a próxima você me diz, agora só uma vez, tá? Você pode ler uma vez, na outra você me repete sem olhar, beleza? Vamos lá. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Muito bem. Agora sem olhar, vamos lá. Pera aí. Opa, pera aí. Deixa eu... Cliquei errado aqui. Aí, vai lá. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Muito bem, Juliana. Tudo bem, tá bom, você acertou. Deixa eu ver. Patrícia, vamos lá. Preposições. Pode ler agora. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Perfeito. Vamos lá, Patrícia, agora sem olhar. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Perfeito, Patrícia, obrigado. Cris, só falta você. Vamos lá. Não te quer. Vamos lá, ó. Preposições, pode ler. Preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre,
traz. Muito bem. Agora vamos lá. Sem olhar. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Perfeito, gente. Que legal. É isso aí, galera. Depois pro final da aula eu vou dar uma repassada aí com vocês, tá? Em todas aí, para ver se já não esqueceu, tá? Mas, qual que é a grande ideia da gente decorar isso daqui, né? Como eu disse, lá na frente, vocês vão sentir a necessidade de ter decorado. É igualzinho a acentuação, tá? Quando você se depara com uma situação ali, se você já tem a regrinha de cabeça, né, você não sofre, né? Então, quer dizer, por que tal palavra tem ou não tem acento? Você já vai lembrar daquelas regrinhas lá, né? E você mata a questão. Preposição é a mesma coisa, tá? Às vezes você vai ver lá, vai se deparar com uma questão de análise sintática. Se você já tem isso aqui decorado, poxa, é meio caminho andado, tá bom? Se eu te perguntar, poxa, o verbo tá usando uma preposição para se ligar com o seu complemento, né? Vou dar só um exemplo, ainda não vou dar nome aos bois aqui, mas só um exemplo, né? Se eu disser preciso de dinheiro, tá? Não precisa saber isso, mas aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento dele, tá? Ele está usando uma preposição, ó, o de, como é que eu sei? Ante, até, após, com, contra, de, ó, o de tá aqui, é uma preposição, tá? Ó, Paulo saiu com Cláudia, ó, eu tenho o verbo aqui e aqui é o complemento do verbo. Não precisa saber disso agora, tá? Depois eu vou dar os nomes certinho, a gente vai ter aula só disso. Mas ó, o verbo tá usando uma preposição aqui para se ligar com o seu complemento, tá? É nesse sentido que a gente vai usar lá na frente. Então se você bater o olho e eu perguntar, ó, o verbo aqui para se ligar com o seu complemento, ele tá usando uma preposição? Aí você tá vendo aqui, ante, até, após, com. Opa! Né? Ou então, se eu disser assim, eu escrevi, né, para Maria, certo? Ó, eu tenho o verbo aqui, que nós vamos aprender já na aula que vem, aprender a identificar os verbos, tudo direitinho, tá? E o complemento dele tá aqui, certo? Ele tá usando o verbo, ele tá usando uma preposição para se ligar com o seu complemento. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, traz. Opa, então para é uma preposição, ele está usando, certo? É nesse sentido. Então, se você já decorou, como foi o caso de vocês agora, lá na aula de sintaxe vai ser muito mais fácil, tá bom? Vocês não vão precisar ficar olhando uma listinha, né, de preposições, porque a listinha está aqui, é como tabuada, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você decora a tabuada lá no quarto, quinto ano, né? Eu decorei na quarta série, né? Vocês que são professoras dessa faixa etária aí, eu não sei mais quando que é que decora. Eu decorei lá na quarta série. Agora é no terceiro. Na terceira série? Terceiro ano, né? Terceiro ano. Ah, então. Terceiro ano. Que é a segunda série, né? Se for converter, terceiro ano é a segunda série, né? Cedo, né? Então, eu lembro de decorar na quarta série, né? Que é o quinto ano hoje em dia. Então, eu lembro até da minha professora, da tabuadinha, né? Eu decorei até as manchinhas de impressão que tinha lá, porque o trem era feio, né? Se não decorasse, pau comia na época, né? Então, galera, isso aqui é uma coisa para auxiliar vocês lá na hora do exercício, tá? Então, se você já souber identificar as preposições aqui de cara, poxa, isso aqui já vai facilitar bastante a vida de vocês, beleza? Por isso, então, que a gente teve essa aula aqui de decorar, tá certo? Bom, tá faltando 4 minutos para encerrar essa chamada. Agora eu vou começar, galera, a explicar aqui as preposições, o sentido, né, em que elas são empregadas aqui, para vocês entenderem melhor o contexto. Mas aí já vamos clicar lá no segundo link, tá? Porque não vai dar tempo de eu começar agora. Até daqui a pouquinho.
Muito bem. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Aí. Muito bem. Então, galera, aqui é o seguinte. Oi, Cris, quer falar? Não. Então tá bom, se tiver qualquer dúvida, me interrompa aí, tá bom? Bom, então aqui, agora que a gente já decorou, a gente já sabe as preposições, a gente bate o olho, a gente já sabe identificar, vamos ver onde que elas são usadas e qual o sentido. Vocês viram lá naquelas frases do Lucas, né? Falei a Lucas, para Lucas, sem Lucas, com Lucas, todas elas preposições, certo? Cada uma no sentido. Mas aqui eu acrescentei algumas coisas, não é? Alguns sentidos aqui que elas podem exercer nas frases, tá? Para a gente também poder entender o sentido delas aqui. Algumas são extremamente comuns, tá? Aparece toda hora, é a famosa carne de vaca, não é? Quais são elas? O a, não é? O até, o com, o de toda hora ele aparece. O em, o para, certo? Essas aqui, a gente já tendo decorado, vai ficar bem mais fácil. É bom a gente saber todas, tá? Porque a prova pode pedir qualquer uma, tá? Se a partir do momento que ele fala classe de palavras, como é o caso do edital lá de vocês, classe de palavras é tudo. São as 10 classes e tudo das 10. Ele não especifica, né? São esses editais muito genéricos, muito abrangentes, tá bom? Porém, a gente sabe aqui, vocês vão perceber nos exercícios, né, quando a gente for fazendo e vocês forem fazendo também, que a gente tem algumas preposições que são muito mais frequentes até na nossa linguagem. Então, por exemplo, o a, não é? O com, toda hora ele aparece. O de, o em, o para, principalmente o em e o para aqui, vocês vão ver que nos usos aqui tem muito. Agora, o ante, que não é antes, é ante, sem o S, tá? Ele já é mais raro, ele é usado assim, muito numa linguagem muito formal, muito ali rebuscada, certo? Tanto que a gente, às vezes vocês nem se depararam com esse ante numa conversa, tá? Por quê? Porque a gente usa outras preposições, tá? No lugar. Então a gente escolhe algumas ali, né? E usa aquelas, certo? A gente não usa todas, muito, mas a gente tem que saber, né? Então, por isso aqui que eu trago a lista inteira. Vocês podem ver em alguns professores optam por fazer vocês decorarem algumas, não todas, certo? Mas eu acho isso um pouco arriscado, porque se você se depara ali com um exercício, e são tão poucas, né? Se fossem muitas eu até entenderia, mas poxa, são tão poucas aqui, ó, né? Cabe numa tela, não é? Que eu prefiro que vocês já decorem todas, porque aí vocês já matam qualquer questão. Tá? Eu prefiro pecar pelo excesso. Mas eu já vi muito professor aí fazendo você decorar ali 5 preposições e tá bom, tá? Mas olha aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de usos, tá? Das preposições aqui. O ante, ele pode ser uma ideia de lugar, tá? Refrescou-se ante o ar-condicionado. Quer dizer, ele estava parado ante o ar-condicionado, certo? Ali, meio que é um sentido de diante, tá? Diante do ar-condicionado ali, tá? Ou ele pode introduzir uma causa. Olha só, ante a falta de dinheiro, teve de voltar a trabalhar. Quer dizer, é o mesmo que eu dissesse, por causa da falta de dinheiro, teve de voltar a trabalhar. Então, quer dizer, ante a essa situação, certo? Quer dizer, ele estava diante da falta de dinheiro, ele teve que voltar a trabalhar, tá bom? Então, ela pode ser usada dessas duas formas aí, certo? É claro, não só dessas duas, deixa eu deixar isso claro, né? Tem algumas preposições que vocês vão ver aqui, que eu vou chegar, por exemplo, o de, né? O em, que são muito comuns, o para, principalmente. Olha aqui, ó, o tanto de uso que eu tenho: tempo, lugar, direção, a consequência, a ponto de, finalidade. Isso aqui, gente, são só exemplos. Não estão todos os casos de uso aqui,
certo? São alguns exemplos para a gente ir entendendo o uso da preposição. Mas é óbvio, não é? Como eu não canso de dizer que a nossa língua é viva, tá? E, por exemplo, para essas preposições mais usadas, a gente acha usos a todo momento, tá bom? Então, ali eu dei alguns exemplos de uso, mas claro que ele não se esgota nisso daí. Tá bom? O importante para mim é que você identifique a função primeiro, identifique a preposição, sabendo de cabeça, e depois as bancas, eu trouxe algumas questões aqui, pedem para a gente identificar a função. Então eu estou mostrando algumas funções, tá? Mas aí vai caber a interpretação de texto sua para poder entender a função daquela preposição naquele uso específico, tá bom? E a gente faz exercício para treinar isso daí, tá? Não é difícil. Desde que você saiba as possibilidades, tá bom? Olha o após. Ele pode ser de tempo, né? Dá uma ideia de tempo aqui, ó. Após aquele pesadelo, decidiu ficar acordada. Quer dizer, esse após aqui tá me dando uma ideia de tempo, ó. Depois do pesadelo, ela decidiu ficar acordada. Não, tem aqui que então ele está introduzindo uma ideia de tempo. Após o pesadelo, ela decidiu ficar acordada. Tá? Ou de lugar, há um riacho após a cidade. Onde fica esse riacho? Né? Tem a cidade, depois a cidade, após a cidade, é um lugar, beleza? Então ele pode ter essas duas acepções aí, tá? Olha o até, por exemplo, o até tem vários usos também, é óbvio que eu não coloquei todos aqui, tá? Mas por exemplo, eu sei que vou te amar, olha o romantismo, né, gente? Ei, numa quarta à noite, hein? Então, nem sexta não é. Até. Eu sei que vou te amar até o último suspiro. Quer dizer, até quando? É uma ideia de tempo, certo? Até quando você vai me amar? Né? Olha o tempo, eu estou te perguntando o tempo. Aí ele vai falar até o último suspiro, quer dizer, até o final da vida. É um tempo. Até quando, certo? Pode ser de lugar. Ó, o terreno vai até aquela cerca. A Karina, essa foi profunda, tá vendo? Tô inspirado, ó. Quarta-feira à noite, tal, né? Um calor. Aqui em Franca sem água. A coisa tá feia, viu, gente? Vocês estão sem água aí também? Igual vocês, não. A gente acaba às 10 da noite, falta 5 da manhã. Nossa, que beleza. Aqui a gente Eu tava vendo no jornal falando de Franca agora. Pois é. Aqui a gente tá numa penúria aqui, que é 36 por 36. Então a minha casa tá com água até amanhã meio-dia só. Depois do meio-dia, a gente vai ficar aí até meio-dia do outro dia, depois meia-noite. Então só vai voltar meia-noite depois. Então, e aumentou agora, vai até dia 6, né? Uhum. Eu Exatamente. Exatamente. Vocês viram a nuvem de poeira aqui em Franca? Minha cidade tá famosa por coisa ruim só, né? Tá vendo? Domingo também a coisa foi feia aqui. Ah, é? Teve poeira aí também? Nossa senhora, granizo que chegou a juntar. Ah, choveu granizo aí? Primeiro veio a poeira, depois veio o granizo. Nossa senhora. Ah, foi poeira também. Vocês moram em Bebedouro? Todas vocês moram em Bebedouro ou não? Eu acho que sim. Sim. É, Bebedouro, né? Legal. Então, aqui em Franca tá saindo nos jornais todos aí, mas só por coisa ruim, eu tô doido. Nossa senhora, né? Deus me livre. Enche né? uns balde de água. Ué, não, a gente tá tendo que... Olha, tava uma poeira aqui, a gente teve que pegar a água da máquina ali pra poder lavar, né? Pra não desperdiçar, pra jogar uma água, pelo menos pra tirar a poeira, que tava triste a situação aqui. Meu marido trabalha no negócio de água aqui na Saeb. Eu livrei qualquer coisa daí, tomar banho na Saeb. Nossa senhora. Aqui a gente tá economizando no bairro também. No banho também, né? Tá sendo rapidinho aqui pra não gastar. Mas a situação tá feia, né? A gente não tá chovendo, o rio tá baixo, né? Então tá muito complicado mesmo, né? Tá difícil. Ah, mas aqui eu acho que ajudou um pouco essa chuva que deu domingo. Ajudou um pouco aí? Aqui não fez nem cosquinha a chuva. O racionamento até piorou, né? Que sábado eu tinha lavado minha casa inteira, né? Domingo tive que limpar tudo de novo. Aí não dá, né?
Ah, então, tá vendo? Aqui Mas a gente melhorou, assim, a sensação do dá uma ar, melhorada, assim, né? tá? É, gente, ó, quem não tem umidificador aí em casa, aqueles umidificador pequenininho, tem que comprar, viu? Que a umidade estando muito baixa faz muito mal pra gente. Então, a umidade tava aí, eu tinha visto, tava 30% aqui em Franca, chegou até 20. Então, menos que 30 já começa a fazer mal, tá, gente, pra respiração, né? Vocês sabem. Então, quem não tiver, compra aqueles umidificadorzinho pequenininho, põe no quarto aí, pelo menos, pra não dormir com esse ar seco aí, porque atrapalha bastante, viu, galera? Bom, vamos voltar aí, né? Então o terreno, né? O até aqui, ó, até desconcentrei. Ó, pode ser em termos de lugar também, né? O até me dando ali um lugar. Então, ó, o terreno vai até aquela cerca. Então, quer dizer, tem a cerca ali, é o limite do terreno, certo? Então, o terreno chega naquele lugar. Então, o até vai me introduzir essa ideia de lugar, beleza? Ou pode ser o limite também, tá? Então, já escalaram montanhas de até, quer dizer, foi o limite, 4.000 metros, tá? Quer dizer, já foram até de 8.000, né? O Everest tem 8.000 e não sei quantos, né? 8 quilômetros para cima. Então, o limite ali, então, desse grupo de alpinistas aí foi 4.000. Então, eles já escalaram montanhas de até, quer dizer, o limite, 4.000, tá certo? Então, tá vendo? Uma mesma preposição, ela pode aqui indicar várias ideias. Cabe a gente, no momento da prova, identificar, tá? Qual que é aquela ideia. Obviamente que vocês não precisam decorar isso aqui, tá? Por quê? Primeiro que não estão todas as funções aqui, então não adianta decorar, tá? E segundo, porque isso são questões de interpretação de texto, beleza? Eu trouxe exemplos aqui, a gente vai ver, tá bom? Deixa eu ver. O com, né? A, ante, até, após, com, né? Pode ser de tempo. Olha só, tá vendo? Olha quantas que podem exprimir tempo e lugar, né? Ó, com mais alguns minutos a carne estará assada, beleza? Então quer dizer, se eu somar alguns minutos, quer dizer, quando a carne vai estar assada? Com mais alguns minutos. É uma ideia de tempo. Lugar. Há um pote de ouro nas mãos de um gnomo com o fim do arco-íris, né? Olha que papo de... gente que tá bem feliz, né? Há um pote de ouro nas mãos de um gnomo com o fim do arco-íris. Então quer dizer, aonde que vai estar esse pote de ouro? Com o fim do arco-íris, tá? Então quer dizer, com o fim do arco-íris é um lugar, tá bom? E a causa, todo gado sofreu com a seca, quer dizer, por causa da seca, foi a causa do sofrimento do gado, beleza? Então com pode também introduzir uma causa, certo? Dentre outras coisas, né, galera? Olha o contra. A, ante, até, após, com contra. Pode ser de lugar, né? Levei as mãos contra o rosto, não é? É o lugar para onde eu levei a mão. Pode ser direção. Fui contra a corrente e me cansei. Quer dizer, ele estava nadando contra a corrente, quer dizer, numa direção oposta à da corrente, e aí ele se cansou, tá? O contra pode indicar uma direção. E pode ser oposição, que eu acho que é o uso mais comum, tá? Nada tem a dizer contra isso, ou ele falou contra mim, né? Quer dizer, uma oposição, uma objeção, uma discordância, tá? Nesse sentido do contra aqui, tá? O D, galera, olha, o D é o que mais tem. Se você abrir a gramática ou pesquisar no Google, usos do D, poxa, é uma lista infinita, porque é uma preposição muito usada, a gente adora o D, né? Principalmente ligado com artigos, né? Como a gente viu lá, o do, o das, né? o dos. Então a gente usa bastante. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas aí para a gente ficar esperto que ele tem uma variedade muito grande. E se cair uma questão de interpretação de texto, a Omni gosta, viu, de questões de interpretação de texto, beleza? Tem várias bancas que gostam, tá? Então, por exemplo, o D. De pequenino é que se torce o pepino, né? É um dito popular aí. Então quer dizer, é quando você é pequenininho. Então é um tempo, certo? Dá a ideia de tempo. De lugar, por exemplo, venho de Cipó, lá em Maranhão. Eu venho de Franca. É o lugar da onde eu venho. Vocês vêm de onde vocês vêm,
certo? Ele vai introduzir uma ideia de lugar, tá? Sobre assunto, por exemplo. Ó, não mais se falou de futebol ou sobre, que é outra preposição, né? Sobre futebol ou de futebol no recinto. Deixa eu ver o chat aqui. Interpretação de texto, isso sim me dá medo. Não, Karen, interpretação de texto é o mais fácil, tá? Interpretação de texto é tranquilo. O difícil é decorar essas coisinhas aqui de gramática, tá? Mas interpretação de texto, se você treinar, fazer várias questões sobre isso aí, as questões são quase sempre são as mesmas, assim, no mesmo sentido, tá? Vocês estão tendo aula de interpretação de texto, né? Então vai cair ali uma figura de linguagem, né? Normalmente uma metáfora, essas coisas mais tranquilas, tá bom, gente? Não tenham medo de interpretação de texto, não, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Beleza? Ó, isso aqui é mais interpretação de texto do que gramática, isso que eu tô passando para vocês aqui, tá? Por isso que eu faço essa coletânea de sentidos aqui, para vocês já irem ficando espertos em relação a esse tipo de questão, tá bom? Porque isso aqui cai bastante em interpretação de texto. Fechado? Então, ó, sobre modo, né? Ele pode introduzir uma ideia de modo aqui. Você falou aquilo de propósito. Quer dizer, foi o modo como você falou aquilo. Foi de propósito, não foi acidentalmente, não é? Não foi apressadamente. Não, você disse aquilo de propósito, certo? Vamos lá. Desde... Tá? Então não vamos confundir, né, galera? Só aqui uma observação. Não vamos confundir desde com deste. São coisas diferentes. Muito diferentes. O desde é uma preposição. O deste, ele é a junção da preposição de com o pronome este. Vocês estão vendo que as preposições adoram se ligar com outras palavras, né? É uma característica das preposições isso, certo? Ó, aqui eu tenho o de, que é da preposição de, que é isso aqui, ó. Certo? Mas o pronome que nós vamos estudar, que é outro assunto que as bancas adoram, que são os pronomes, nós vamos estudar também. Então, o deste, que é o pronome de... desculpa, é a preposição de mais o pronome este. O desde é uma preposição por si, tá? Não é a junção de nada e tem outro sentido, certo? O que é o desde? Ele pode significar tempo. Ó, Brahma, fabricada desde, ou seja, é o tempo. Desde quando? Desde o século XIX, tá? Então quer dizer, é o início da fabricação dela ali, tá? É o tempo. Ou pode ser de lugar. Seguiram o fugitivo desde a Inglaterra até o Chile. Certo? Então quer dizer, partiram da Inglaterra e foram até o Chile. Olha que perseguição louca, né? Inglaterra e Chile. Nossa Senhora. Esse é o cara mesmo, hein? Seguiram o fugitivo desde a Inglaterra até, ó, outra preposição, até o Chile, né? Lugar. Tá vendo? Então, eu tenho aqui o uso de várias preposições numa mesma frase. E aí, cabe a gente identificar o sentido delas, tá? Gente, o em também é outra daquelas que a gente pode usar para praticamente tudo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Pode ser de tempo. E o mundo não acabou em 2012, né? Graças a Deus, né? Os maias estavam errados, né? Para nossa sorte. Pode ser um lugar real ou virtual. O que é virtual, né? É metafórico, certo? Ó, brincavam nas árvores, né? Então eu quero lembrar vocês daquela aula de artigo que nós tivemos, né? Que o nas é um exemplo de contração. O que é o nas? É a preposição em mais o artigo as, certo? Eles brincavam em algum lugar. Aonde? Em as árvores, ou seja, nas árvores. Então não vamos esquecer disso, tá? Se eu tivesse em mais os, eu teria nos. Em mais os. Então não podemos esquecer disso. As preposições adoram se ligar com outras palavrinhas. A gente tem que saber disso, tá bom? Nós já estudamos. Quem tem dúvida dessas junções com artigos, principalmente, dá uma olhadinha de novo na aulinha de artigos que tá lá no YouTube, beleza?
Ó, brincavam nas árvores, quer dizer, em mais as, quando crianças. Hoje brincam nos corações alheios, quer dizer, em mais os, tá? Tudo aqui na ideia de lugar, fechado? Pode ser de tipo ou qualidade, né? Comprei uma TV em cores, né? Pode ser uma TV colorida, mas pode ser uma TV em cores, certo? É uma forma da gente usar o em também. Entre, né? Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. É uma preposição. Usado com que sentido? Eu posso usar no sentido de tempo. Por exemplo, entre 1982 e 2012, havia evoluído como homem. Oh, mas também pudera, né? Aqui foram 30 anos, né? Se não evoluiu, tá ferrado. Entre 1982 e 2012, quer dizer, um espaço de tempo, né? Havia evoluído como homem, certo? Pode ser de lugar também, real ou metafórico, né? Estou entre os arbustos, né? Quer dizer, ele está ali no lugar. Eu tenho 2 arbustos, ele está ali no meio. Estou entre os aprovados. Pode ser uma alternativa. Entre o louro e o moreno, ela escolheu o segundo. Quer dizer, o moreno, não é? A preposição para, estamos acabando, né, gente? Pode ser de tempo, né? Vou deixar para outra semana a explicação, ok? Quer dizer, é o tempo para quando eu vou deixar aquilo lá. Eu não estou indo muito devagar aqui, porque não adianta, vocês não vão conseguir decorar e nem precisa decorar. Só estou mostrando aqui que ele pode ter várias funções, beleza? Por isso que eu não estou me atendo muito a ir devagarzinho frase por frase, porque eu só quero mostrar que o uso é muito abrangente, tá? E aí vai caber interpretação de texto para a gente poder identificar a função, beleza? O lugar, não é aquilo que você diz para aquela pessoa, né, que você ama, que você está com muita paciência naquele dia, não é? Vá para o inferno. Olha que beleza, né, de frase. Então quer dizer, é um lugar, é uma direção, é para onde, lugar, para onde você quer que a pessoa vá, não é? Pode ser uma noção também, ó, a ponto de, consequência. Estou muito satisfeito com o meu plano para mudar novamente. Quer dizer, a ponto de mudar novamente. Pode ser nesse sentido também. E pode ser de finalidade. Eu nasci para trabalhar, certo? Quer dizer, a finalidade para a qual você nasceu. Eu nasci para trabalhar, beleza? É a finalidade. Gente, é isso, tá? Vamos fazer uns exercicinhos aqui? Ah, tá. A preposição traz, ela não é muito utilizada, beleza? E a sobre, eu quero ver se vocês estão sabendo, tá? Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui rapidamente? Eu vou ler com vocês e eu quero que vocês me respondam, tá? Assinale a alternativa que contém as preposições que preenchem as colunas de forma adequada. E deixa eu chamar a atenção de vocês para uma palavrinha legal, que agora já não é de português mais, agora é dica de concurso. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Apareceu ali no nosso exercício, ó. Assinale a alternativa que contém as preposições que preenchem as respectivas lacunas de forma adequada. O que significa isso? Hã? É que a primeira, a segunda e a terceira tem que estar na ordem correta. Exatamente, Karina, muito bem. Respectivamente quer dizer na ordem em que aparecem. É isso que significa respectivamente, tá? Então tem que ser na mesma ordem. Não adianta, por exemplo, eu marcar A e o entre ser neste aqui, ó. Aqui o que está acontecendo? Eu tenho 3 palavras aqui e elas têm que preencher nessa ordem. Quer dizer, a primeira palavra tem que preencher o primeiro espaço. A segunda palavra tem que ser capaz de preencher o segundo e assim sucessivamente. Não adianta você marcar o entre de primeira, ó, por isso que eu tenho entre na primeira e entre na última, tá? Se você acha que o entre tem que estar no último, você tem que procurar, né, a alternativa que mostre isso. Não adianta, porque senão vai estar errado. Essa palavra muda tudo, as respectivas lacunas,
tá? Cuidado com essa palavra. Vamos lá. João usou a escadinha de metal para pegar a caixa que costumava guardar entre, sobre, sob ou sobre. O que vocês acham? O armário da cozinha. O entre não é, né? O entre não é. Se não é o entre, eu já Acho que é risco o quê? sobre. Ó, vamos Não é o aprender a entre, fazer já prova, tá galera. fora. Vamos aprender a fazer prova. É assim que a gente faz prova. A Karina observou uma coisa ali, ó. Não pode ser o entre. Perfeito. O que eu faço? Risco a A, não é? Só a A por enquanto, não é? Que eu já eliminei o entre. Se eu tiver que chutar, para eu chutar entre 4, eu já expliquei isso, né? Eu tenho 25% de chance de acertar. Se eu chutar entre 3, eu já tenho 33%. Quer dizer, eu já aumentei aí bastante, né? 8%, mais de 8% as minhas chances. Eu tô pondo as chances ao meu favor, tá? Vamos lá, não é o entre. Ficou sobre ou sob? Eu acho que é a C, sob. Por quê, Cris? Porque. E tá influenciando o comando de alguém. Do sujeito, tá falando. Do sujeito, João. Não sei. Ó, vamos com calma. João usou a escadinha, então quer dizer, ele vai subir em algum lugar, não é? Para pegar a caixa que costumava guardar o armário. Então, eu tenho que pôr uma palavra ali no armário. A Patrícia sobre, falou. né? Quem mais? É sobre? Sobre, né, gente? Quer dizer, tem um armário aqui, ele pegou a escadinha, quer dizer que ele tá subindo porque ele guardava sobre, em cima do armário, tá? Então, a Patrícia acertou e a Karina também. Eu já sei que é sobre, eu já fiz a primeira. O que eu posso eliminar aqui? Eu já eliminei a A, eu já posso eliminar a C. O que quer dizer isso? Que se eu não souber as outras duas, eu já vou chutar só entre duas. Eu vou ter 50% de chance de acertar. E aí é você já assim que a gente sabe faz a que prova. Oi, o Karina, segundo pode é falar. sob, né? Oi? Porque aí já dá pra saber que o segundo é sob. Perfeito, perfeito. É isso daí. A segunda só pode ser sob. Perfeito. Agora eu só tenho que decidir a minha terceira, né? Porque eu já sei que a segunda é sob, porque as duas únicas que podem ser, que é o sobre, a segunda já é sob. Então, ó, como não a encontrou em cima do móvel, abaixou-se. Então ele foi olhar embaixo. Abaixou-se para procurá-la sob a cama. Olha a diferença do sobre que é em cima e o sob que é embaixo. Por isso que eu fiz questão que vocês pronunciassem corretamente, porque os sentidos são diferentes, tá? E lá estava a caixa. Chão e colchão. Entre. Entre. Karina e Patrícia, meus parabéns, de novo, entre. Certo? Então eu vou completar com sobre, sob e entre. A alternativa D de Deus me ajude, não é isso? Vamos lá. Falta 4 minutos, dá tempo da gente fazer, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar esses dois para vocês fazerem em casa, tá? Façam esse e esse, os dois. Ah, Guilherme, é para fazer só os dois? Eu vou falar de novo o que eu já falei. Não. Vai lá no Que Concurso, qualquer site, procura, gente, exercícios de preposição. E façam. Tem que fazer, galera. Beleza? Isso aí, Karina, os 2 e mais 10. Os 10 de graça do Que Concurso, depois você procura em outro site. Beleza, gente? Não fiquem parados. Façam esses exercícios. Ó, eu trouxe 3 para vocês. Um eu já ajudei vocês a resolverem aqui, tá bom? Mas temos que fazer mais exercícios. É só assim que a gente aprende. Preposição. Agora, o que acontece com o nosso conhecimento? Vocês já sabem disso, né? Vocês são professoras também. Né? O que acontece com o nosso conhecimento? Tá? Vocês estudaram acentuação já faz mais de um mês. O que acontece? A gente vai, ó, o nível de conhecimento vai diminuindo, a gente vai esquecendo. Se a gente não faz o quê? Se a gente não pratica. Não adianta você ter decorado há um mês, 2 meses atrás, se você não está praticando agora. Seu cérebro já deve ter esquecido 80%, 90% de tudo que a gente estudou. Por isso que eu bato tanto na tecla, vocês têm que fazer exercício. Os que eu passo aqui, gente, são poucos.
Eu não posso ficar a aula inteira aqui resolvendo exercício, eu tenho que dar o conteúdo. Os exercícios eu dou alguns, mas o resto, gente, são vocês. É aquele papo que a gente teve segunda, uma postura mais ativa, procurar o exercício, errar, né? E me trazer as dúvidas. Vocês não trazem dúvidas para mim. Quer dizer que eu tenho certeza que vocês não estão fazendo os exercícios. Eu tenho certeza. Tá? Eu tenho certeza. O professor sabe, vocês sabem disso, né? O aluno que não pergunta, ele provavelmente não entendeu. Quem entendeu é quem me pergunta, é quem traz as dúvidas, tá? Eu tô de olho em vocês, tá? Tô de olho. Então, gente, façam os exercícios, procurem exercícios, tá? Eu trago vários aqui para vocês, mas não é o suficiente, beleza? Vamos lembrar que o concorrente de vocês está estudando, está fazendo exercício. Ele está treinando. Você não pode ficar para trás. Tá bom? Bom, gente, da aulinha de hoje é isso, tá? Uma boa semana para vocês, tá? Um bom final de semana aí, bom descanso para vocês. Espero vocês segunda com as dúvidas. Eu sempre reservo um tempinho no começo, eu sempre pergunto para vocês, gente, e as dúvidas, tá? Então eu quero começar a aula segunda-feira respondendo as dúvidas, tá bom? Mas para ter dúvida, tem que fazer exercício, não tem outro caminho, tá bom? Bom final de semana, uma boa semana para vocês, bom descanso um pouquinho e bons estudos. Quero ver vocês estudando, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.